Então, dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho agora do diagnóstico. E para falar de diagnóstico, a gente precisa falar do quadro clínico. Então, quando a gente tem um quadro clínico de tosse, de sibilância, de dispneia ou até aquela característica de aperto no peito e eles todos são episódicos ou flutuantes, isso é um quadro clínico que acaba sendo compatível com a nossa asma, de um modo geral, e a gente vai entender como isso se relaciona com a asma ou a broncoconstrição induzida pelo exercício. Além disso, a gente tem um predomínio de logo após o despertar, de manhã ou no final da noite, e aí você acaba tendo uma asma moderada grave que leva até um despertar noturno. Quadro clínico clássico de asma. A gente ainda não está falando da atividade física e do exercício. Então, quando a gente pensa em sintomas não sugestivos de asma, a gente tem uma tosse isolada, sem outros sintomas respiratórios, a gente tem a produção crônica de expectoração, encurtamento da respiração associada com tontura ou parestesia, dor torácica e uma dispneia induzida pelo exercício com inspiração ruidosa. E aí aqui é interessante a gente prestar atenção que quando a gente inclui essa parte de inspiração ruidosa, isso altera um pouco a própria característica de asma, tá? Então a gente está falando aqui que esse sintoma não é sugestivo de asma quando a gente inclui a parte de inspiração ruidosa induzida pelo exercício. Bom, além disso, a gente tem que considerar que o diagnóstico diferencial de asma a gente pode colocar DPOC, TEP, insuficiência cardíaca, bronquiectasias, doenças da traqueia de um modo geral, overtraining, fibrose cística, vasculite pulmonar e doenças da laringe. Quando a gente for falar da parte induzida pelo exercício, a gente vai ter algumas outras opções de diagnóstico diferencial que a gente vai listar também. Então, o diagnóstico em si da asma, a gente tem que esses sintomas compatíveis somados a uma hiperreatividade brônquica comprovada de maneira objetiva. Pedro, como assim? Me lembra aí que eu não estou entendendo direito como é que é isso tudo. Bom, bem simples. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai listar aqui para vocês. Sintomas compatíveis são tosse, sibilância, dispneia ou aquela característica de aperto no peito. E essa hiperreatividade brônquica, que é comprovada objetivamente, é uma espirometria com prova broncodilatadora, um teste de broncoprovocação ou a variabilidade de pico de fluxo expiratório, que é o famoso PFE. A gente vai falar um pouquinho desses mecanismos aí no decorrer da nossa aula. Bom, então quando você tem sintomas respiratórios típicos de asma, sim ou não? Não, não tenho. Então a gente tem que investigar diagnósticos alternativos. Diagnóstico alternativo, ele foi confirmado? A gente vai ver. Sintomas respiratórios típicos de asma, sim. Então o exame físico e a anamnese são compatíveis com asma? Não, não são. Então vamos voltar ali para pensar em diagnósticos alternativos. Quando a gente tem esse diagnóstico alternativo confirmado com o nosso sim, a gente tem que tratar esse diagnóstico alternativo. Totalmente coerente, faz sentido. Agora, se nosso exame físico e anamnese são compatíveis com asma, a gente tem que fazer uma espirometria ou, por exemplo, um PFE para ver se realmente tem essa comprovação objetiva da hiperreatividade brônquica. E aí, é compatível com asma? Não, não é. Eu vou repetir ou realizar um outro teste. Se eu fiz a espirometria, posso fazer o PFE e vice-versa. Bom, depois de repetir ou realizar o teste, é compatível com asma? É compatível com asma. Não, não é compatível com asma. Então eu vou considerar um teste terapêutico para melhor hipótese diagnóstica, ou então eu vou encaminhar esse paciente para continuar essa investigação. Então no final das contas a gente acaba pensando nesse diagnóstico alternativo. Bom, se por outro lado, quando a gente está fazendo esse diagnóstico alternativo e aí não foi confirmado, mesma coisa, a gente vai pegar e vai repetir ou realizar um outro teste para continuar investigando. E aí vai seguir o fluxo, que se for compatível com asma, a gente vai seguir aqui o nosso fluxograma, considerando ele como asma, que nada mais é do que tratar ele para asma, ou então se não for, você vai considerar um teste terapêutico com a melhor hipótese diagnóstica, ou então vai continuar encaminhando ele para seguir essa investigação. Por outro lado, quando você tem uma emergência clínica ou outro diagnóstico que são muito pouco prováveis, aí nesse caso você vai começar um tratamento empírico com corticóide inalatório e um beta-2 agonista de curta ação, vai rever a resposta e vai fazer um teste diagnóstico dentro de 1 a 3 meses. Então esse é o fluxograma de manejo da asma, tá? É o fluxograma de manejo da asma. Consequentemente, quando a gente tem um quadro de asma induzido por exercício, que é um paciente que já é asmático, ele acaba se enquadrando aqui. A broncoconstrição induzida pela asma é um pouquinho diferente. Bom, a broncoconstrição induzida pela asma, ou até mesmo a broncoconstrição induzida pelo exercício, ou até mesmo a asma induzida pelo exercício. Como é que a gente vai fazer esse diagnóstico? Bom, o paciente tem dispneia e estridor inspiratório que desaparecem logo após o exercício.
ou ele tem tosse recorrente e eventualmente ele tem algum desses sintomas, que eu vou abordar eles daqui a pouquinho, a gente tem que pensar em 3 caminhos diferentes que a gente pode seguir. Quando a gente pensa na tosse recorrente, a gente tem que considerar, por exemplo, a síndrome da tosse aviária superior, obstrução laríngea induzida pelo exercício, bronquite eosinofílica crônica, a própria asma, doença do refluxo gastroesofágico, fatores ambientais ou até mesmo outras causas. Quando a gente pensa na dispneia e estridor inspiratório que desaparecem logo após o exercício, lembra que a gente tinha falado quando a gente tinha algum estridor, alguma coisa ruidosa? Bom, nesse caso a gente tem que pensar na obstrução laríngea induzida pelo exercício. Por outro lado, se ele tem algum desses sintomas aqui, que eu já vou até puxar para o meu lado, como dispneia no exercício, tosse, espirro, opressão torácica ou até mesmo a produção de expectoração, tudo isso relacionado de alguma maneira com a prática de exercício físico, aí, nesse caso, a gente vai pensar em buscar uma evidência de obstrução de via aérea, como, por exemplo, o aumento da VFUM ali, do VF1, de maior de 12% após cerca de 200 a 400 microgramas de salbutamol inalatório, que acaba sendo um teste broncoprovocativo. Se isso for comprovado, a gente vai ter a comprovação aí, o diagnóstico da asma induzida pelo exercício. Se isso daí não for exatamente, você vai fazer um teste propriamente dito de broncoprovocação, que se for positivo, você vai confirmar o seu diagnóstico também. Se o seu teste de broncoprovocação for negativo, você tem que repetir o teste em um período de treinamento mais intenso ou durante exposição de fatores ambientais ou alérgenos mais relevantes. Lembra que a gente falou? Muitas modalidades são praticadas ao ar livre. Então, às vezes, a pessoa tem um quadro clínico compatível com a asma induzida pelo exercício na primavera, mas no inverno ele está melhor, ou no verão ele está melhor. Então, a gente tem que entender um pouco essa sazonalidade, porque ele corre, por exemplo, a maratona, ou ele faz algum outro tipo de modalidade física, de modalidade esportiva ao ar livre. Então a gente consegue entender, não, olha, realmente agora não foi, mas quando é que você tem isso normalmente? Não, doutor, normalmente é no começo do ano. Então tá bom, então vamos esperar voltar ao começo do ano, porque pode ser alguma exposição de alérgeno, ou até mesmo quando ele muda de algum ambiente de treinamento, isso acaba sendo considerado, tá bom? Bom, se esse teste de broncoprovocação for negativo, a gente tem que considerar outras causas. E aí, por exemplo, uma doença cardiovascular, overtraining, síndrome de hiperventilação ou até mesmo a nossa obstrução laríngea induzida pelo exercício. O teste de broncoprovocação, gente, tem critérios de positividade. Eu coloquei aqui na tabela para a gente ver um pouco, mas isso também vai estar na apostila. Então, uma hiperpneia eucápnica voluntária que tem uma redução do VFUM de mais de 10%, teste de esforço em laboratório ou em campo, né, field of play que a gente chama, com uma redução de mais de 10% no VFUM, uma prova salina hipertônica ou com manitol com mais de 15% de redução do VFUM, ou a prova com metacolina com uma redução maior de 20% do VFUM. Isso aqui tudo é critério de positividade nesse teste broncoprovocativo. Bom, a gente vai dar seguimento aqui com a nossa aula. Muito obrigado.